Olá, queridos, paz do Senhor. Vou estar compartilhando com vocês mais um vídeo que o Espírito Santo me tocou no coração sobre o livro de Isaías. Amém? E esse vai ser mais um vídeo da série Esperando no Senhor. Peço desde já aqueles que não são inscritos, se inscrevam, deixem seu like, comentem e compartilhem nas suas redes sociais para que o canal alcance mais vidas. Amém? E o tema da mensagem é: Deus não divide a sua glória com os homens. Não sabemos escolher. Amém, amados? Não sabemos escolher. E vamos entender isso na palavra e vamos aplicar para a vida sentimental. Glória a Deus. Isaías 42, verso 6. Eu, Senhor, te chamei em justiça, tomei-te pela mão e te guardei, e te dei por pacto ao povo e para a luz das nações, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu, Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Amém, queridos? Aqui o Senhor está falando, amados, sobre o nosso chamado. Amém? Glória a Deus. Qual é o nosso chamado hoje? Inclusive as mulheres de Jerusalém. Esperar no Senhor. Amém? E o Senhor está falando aqui: eu te chamei, porque Ele te justificou. O que Ele gerou no teu ventre é justiça. Depois vocês verem o vídeo, vou ver se eu deixo aqui o link de Gomer. O que Deus gerou no nosso ventre é justiça. Então Ele te tomou, Ele te guardou do mundo. Quando fala que guardei o quê? Do mundo. Amém? E Ele te deu aliança. Ele fez uma aliança conosco nos dias da nossa mocidade, né? Mocidade é o quê? Juventude. Ainda está em vigor. O Senhor nos chamou. Amém, queridos? Para ser o quê? Luz. Luz das nações. Então, quem são essas nações? As pessoas que estão, né, cativas na vida sentimental. Amém? Para o quê? Abrir os olhos que estão cegos nessa área. Uma pessoa, amados, que está cega, né, espiritualmente, ela não enxerga o mundo espiritual. E como é que você vai abrir o olho de uma pessoa? Você tem que pregar a palavra. Temos que, de alguma forma, falar do evangelho. E que evangelho é esse? É o evangelho do reino. É o evangelho que não se encontra nessa terra, que vem do alto. Amém? Aí, o Senhor nos tomou para o quê? Como aliança para essas nações e continuidade. O Espírito Santo já falou antes. Para o quê? Para tirar das prisões os presos. Jesus veio para isso. Aqui é um chamado. Amém, amados? Jesus é o nosso conselheiro. Amém? O Espírito Santo e as pessoas que Deus levanta. Glória a Deus na terra. Não somos nada, amados. E do cárcere que estão em trevas nessa área sentimental. E o Senhor está falando aqui: eu sou o Senhor. Vamos entender aqui. Esse é o meu nome. Glória a Deus. A minha glória eu não dou a outro. Amém? E nem a imagens esculpidas. Então, amados, imagem esculpida aqui não é só imagens que vê na Igreja Católica. Imagens esculpidas é o quê? Aqueles que fazem o seu ventre, o seu Deus, o dinheiro, o carro, a casa, amém? Os filhos, o cônjuge. É um Deus. Deus, ele não dá a sua glória para aquele que se acha, amados, alguma coisa. Como assim? Precisamos ser humildes. Deus não dá a glória dele. Ele não divide a glória dele com ninguém. Nós não somos capazes, amados, de dar a existência daquilo que não existe. Por quê? Porque só Deus pode trazer existência. Só o Espírito Santo. Só Deus que disse: haja luz, houve luz. Até para expulsar demônios tem que ser no nome de Jesus. Entendem? Então Deus está falando: eu não divido a minha glória. Ele está falando conosco. Você não sabe escolher. Existe um movimento aqui que eu comecei a refutar. Eu escolhi esperar. E dizem que nós sabemos escolher, mas eu só vejo carnalidade, porque eu era cega. Então como é que a gente deixa de ser cego? Quando alguém abre o nosso olho. Amém?
E o Senhor é bem claro aqui na palavra: eu não dou a minha glória. Ele está falando, amados, que ele não dá a glória dele, porque só ele vai fazer. Amém? Aqueles que acham que sabe escolher, amados, é aquela geração, como temos aprendido, a geração de Noé. A geração de Noé não, a geração do dilúvio, perdão. É como nos dias de Noé, né? Estamos como nos dias de Noé, mas a geração rebelde. É a casa rebelde de Israel. Ezequiel capítulo 3. Então o Senhor nos chama para ouvi-lo, que não sabemos fazer. Porque só Deus vê o oculto do coração. Ele vê, amados, ele sonda o coração. Amém? Ele nos chama para nos atentar à voz dele. Quando fala em justiça aqui, amados, ele é um Deus justo. Ele te tomou pela mão. Amém? Ele te guardou. Ele fez uma aliança contigo para o quê? Para que o povo, através da sua vida, seja curado, seja liberto. Ele não vai dar ao homem, amados, o poder da escolha. Ah, Márcia, mas eu já vi familiares, né? Olha para você ver as vozes. Eu já vi familiares, né? Amigos que estão bem casados. Amados, o Deus não vê como o homem vê. Qual foi o final deles? Vamos ler aqui. Gênesis capítulo 6, verso 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas que a escolheram. Então disse o Senhor: meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Vamos continuar aqui. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, verso 5, né? Eu pulei o verso 4, que é mais detalhes. Viu o Senhor que a maldade era grande e que toda a imaginação dos seus pensamentos, seu coração era má continuamente. Então o Senhor arrependeu de ter feito o homem na terra e se lhe pesou o coração. Quando fala aqui, amados, arrependimento é o que? Deus se entristeceu. Amém? Porque Deus não arrepende. Esse aqui, amados, é uma exegese que eu não sei explicar agora. Amém? Do texto. E o Senhor está falando, amados, que eu destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal. Então, amados, aqui, o que aconteceu aqui nesse contexto? A corrupção geral que vamos aplicar na vida sentimental. As pessoas, elas começaram a se escolher. Eles viram, né, os homens viram aquelas mulheres bonitas e tomaram para si. Só que não é assim, amados, no reino do Senhor. Amém? Aqui é terreno. Então, o que os conselheiros de relacionamento, né, da internet ensinam, os livros, a mídia, ensina que você vai escolher uma pessoa bonita, uma pessoa que tem status, uma pessoa assim, né? Sem visar Deus em primeiro lugar. Então, o que nós precisamos entender? Qual que é a vontade de Deus? O que Deus une? Deus une propósito, amados. Deus une propósitos. Amém? Alma. Ele não une, amados. Eu quero casar com um pastor. Eu quero casar com um ministro de louvor. Eu quero casar com um homem assim. Não, amados. Deus une propósito. Ele une a alma. Aquilo que vai glorificar o nome dele. Porque ele já falou em Isaías 42 que eu não dou a minha glória para ninguém. Ele está falando, amados, em outras palavras, que não sabemos escolher. Ele vai fazer. Então, quando ele fala que eu não dou a minha glória, é porque ele vai fazer. Então, amados, aqueles homens corruptos, eles foram o quê? Eles foram destruídos. Como assim? Eles ficaram fora da arca. Então, o Senhor nos chama para entrar na arca mais uma vez. Então, eles escolheram entre si. Noé não cansou de avisar. Noé avisou por muitos anos que viria um dilúvio, só que ninguém acreditou.
E quando vem esse dilúvio? É o divórcio. Amém? No Brasil, amados, o índice de divórcio é muito alto. Então, qual é a queda? A queda veio quando? Quando os homens acharam que sabiam escolher. Amados, temporariamente, você pode ver um casamento bonito. Sabe a palavra que Deus me deu há um tempo atrás? Salmo, vou ler lá para vocês, que Deus me falou sobre isso. Salmo 73, verso 3. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque eles não sofrem dores, são robustos o seu corpo. Não se acham em tribulações como outra gente, nem são afligidos como os demais homens. Aí olha que o Espírito Santo me levou, que está no próprio texto. Até que entrei, verso 17, no santuário de Deus, então eu percebi o fim dele. Certamente tu pões em lugares escorregadios, tu lanças para a ruína. Então, amados, aquele povo do dilúvio que escolheu entre si, que acham que sabe, só que na verdade Deus confundiu a sabedoria deles, é o que? Foi colocado em lugares escorregadios. Então eles ficaram fora da arca. Amém? Porque o Senhor os entregou às suas paixões. Certo? Não deixe que Deus te entregue às suas paixões. Que está lá em Romanos capítulo 1, verso 21 em diante. Então, amados, temos que entender qual que é a vontade de Deus. Que Ele não dá a glória dele para ninguém. E Ele fala que você não sabe escolher. E Ele faz. Amém? Porque você já fez uma aliança com Deus. Então, quem faz uma aliança com Deus no mundo espiritual, amados, não é participante do dilúvio, não é participante do fim dos maus, certo? Glória a Deus. Para finalizar, vou ler Isaías 43, porque quando, amados, antes de ministrar essa palavra de Isaías 42, na hora, assim, eu abri a palavra e já estava marcado ali Isaías 43, e minha mente, o Espírito Santo elevou, né? A resposta está aqui. Glória a Deus. Isaías 43, verso 5. Não temas, pois porque eu sou contigo. Olha o que Deus está falando. Ele é contigo. Trarei a tua descendência desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra. Deus vai ajuntar o propósito, amém? Rabaxeralaná. Aleluias. A todo aquele que é chamado pelo meu nome. A todo aquele que é chamado pelo meu nome e que criei para minha glória e que formei e fiz. Farei sair o povo que é cego e tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Amém? Olha que a palavra está falando. Vamos voltar para o verso 7, que vai testificar quando vamos exercitar o dom de discernimento de espírito aqui agora, queridos. Olha o verso 7. A todo aquele, ele te chamou para esperar. Amém? Temos que entender que ele nos chamou. Ele nos chamou. Ele mudou o seu nome. Que nome, Márcia? O seu nome, amados, que o mundo te nomeava. O nome era o quê? Solteiro. O que é solteiro? Solitário, sozinho, sem filhos. Agora o seu nome aqui é Beolá, habitada, porque o Senhor se agrada de ti. Esse é o seu nome no mundo espiritual, porque ele mudou o seu nome. Abraão, sai da tua tenda, da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, e dali te farei muitas nações. Amém? Esse é o seu nome. Habitada, procurada, porque o Senhor se agrada de ti. E o que Deus está falando? A todo aquele que é chamado pelo meu nome, Deus fez, amém? E eu criei para minha glória. Testificação de Isaías 42. Testificação de Isaías 42. A glória de Deus, que Ele não divide com ninguém. Ele criou, Ele te chamou, Ele te forjou para a glória dEle, não de homens. Ele fez. É para você entender que o seu matrimônio, a sua espera vai glorificar o nome dele. Você pode aplicar isso em qualquer área da sua vida. Amados, eu estou num lugar que eu falo para as pessoas
que Deus é que fez. Deus é que me deu o trabalho. Não foi eu. Por quê? Porque de repente, eu não esperava, amados. Igual eu estou trabalhando, eu não esperava onde eu estou. Eu não esperava agora. Eu pensava depois. É para você falar para os homens, para as nações que ele vai te dar, que ele fez, que a glória é dele e que o nome dele vai ser honrado. E ele está falando, eu formei essa mulher. Eu forjarei essa mulher idônea, o seu nome será idônea também e ajudadora. Amém? No mundo espiritual primeiro e vai acontecer no físico. Então ele criou, te forjou, ele fez você, ele trouxe à existência aquilo que olhos não viram e ouvidos não ouviram. Então ele te forjará, formará, te estruturará. Um vale de ossos secos que agora tem vida. Eu profetizo a vida pela autoridade do nome de Jesus sobre ti. E que ele está falando, eu fiz. Quando ele fala, eu fiz porque a glória é dele. Ele é o Criador. Ele é criacionista. Ele falou, fazei sair o povo que é cego. E tem olhos, por quê? Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Então Deus está falando, você verá e você ouvirá. Todas as nações, verso 9, se congreguem, e os povos se reúnam, porque ele vai trazer das extremidades do sul, do ocidente, certo? Verso 6, não retenhas, trazei meus filhos de longe, porque você estava longe, você não estava ouvindo, você estava achando que Deus estava lá longe, só que agora ele está perto, porque se aproximou dele, para entender a vontade dele. De longe, minhas filhas, da extremidade da terra. Amém? E os povos se reúnam, aleluias, para o quê? Que entre eles pode anunciar isso. Deus está falando, quem dentre eles pode anunciar isso e mostrar as coisas passadas? Apresente as suas testemunhas, filhas de Jerusalém, para que se justifiquem e para que ouça e diga, e se diga, é verdade. Amém? Deus está falando, vós sois as minhas testemunhas, a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo. Tá vendo? Antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Olha o que Deus está falando. Quem pode salvar sua vida sentimental? Deus. Por quê? Porque Ele fez. Ele te escolheu. E que Ele está no poder. E que Ele não vai dar a glória dele para nenhum homem terreno para falar que eu escolhi. Ele pode escolher e pode falar. Só que o fim é o quê? Queda, destruição. Amém? Às vezes pode até ficar casado pelo resto da vida. Pode, claro que pode. Independente, amados, até da opção sexual. Amém? Independente. Só que, amados, existe uma diferença. Deus fala, a minha paz vos dou. Eu não dou como o homem dá. Porque a paz que o homem pensa que tem, não é a que Deus deu. Porque ele não fala que Deus fez. Ele fala que ele escolheu. Olha a diferença. Só que Deus está falando que você vai glorificar o nome dele. E que esse matrimônio é para o honrar. É diferente. Porque Jesus fala, a minha paz vos dou. Eu não dou como o homem dá. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, eu termino aqui essa ministração, né? Eu termino. Vocês não estão vendo meu rosto, mas está em lágrimas, porque eu creio que o Senhor me tomou aqui para falar, amados. Eu sei que eu não sou nada, queridos. Eu não sou nada. Nem título eu tenho, amados. Só uma voz mesmo, né? Que clama no deserto, amados. Porque eu não sou nada mesmo. Sou nada além do pó. Amém? Mas o Senhor tem me chamado, amados. Eu tenho entendido que a palavra de Deus ela é viva. E ela é eficaz. Amém? Nós temos que entender isso. Glória a Deus. Que você seja edificado. Ore ao Senhor. Porque Ele te escolheu.
e a glória dele ele não dá para ninguém. Que o Senhor receba glória e louvor eternamente, para sempre. Amém. Fica na paz do Senhor e compartilhe esse vídeo. Graças a Deus.